Pois bem, estamos passando ao Ministério da Palavra e eu quero compartilhar algo com vocês. Nas últimas 3 semanas, compartilhamos uma série de 3 mensagens que intitulamos Prosperando pela Palavra. A série foi baseada no conselho que Deus dá a Josué e não se limita a ele. Demonstramos, à medida que fomos ensinando semana após semana, que o resultado de seguir esse conselho é universal, é para todo mundo, não é apenas para Josué. Mas Deus diz para ele, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes tenha o cuidado de meditar nela dia e noite, né? Tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então o Senhor fala a respeito dessas 3 coisas que destacamos como a confissão da palavra, a meditação na palavra e a prática da palavra. E o Senhor diz, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido em todas as coisas. A palavra que eu quero compartilhar hoje, ela não foi incluída como parte da série, mas tem tudo a ver com o nosso relacionamento com a palavra. Um dos textos que usei na semana passada, Tiago 1,25, vai ser o nosso ponto de partida, quando Tiago está falando sobre não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Ele usa uma expressão, uma chave, que há muito tempo vem queimando no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. O texto inicial nosso, então, é Tiago 1,25, que diz, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui nós percebemos, e eu quero começar destacando isso, que a palavra de Deus é denominada de lei da liberdade. Né? Em Tiago capítulo 2, versículo 8, também é chamado de lei do reino. Há muitos títulos, adjetivos, sinônimos que aparecem classificando a palavra, mas essa expressão lei da liberdade, eu quero usá-la, né? E eu quero que a nossa conversa, a nossa reflexão seja feita em cima dessa declaração. Porque a palavra de Deus é chamada de lei da liberdade, porque trouxe liberdade para as nossas vidas. E somente por ela é que nós podemos garantir a manutenção dessa liberdade recebida, né? É andando na palavra de Deus que nós preservamos essa liberdade que Deus tem nos trazido. Quando a gente fala sobre liberdade, eu tenho percebido ao longo de pelo menos aí 2 décadas e meia, um pouquinho mais do que isso já no Ministério Pastoral, que esse conceito, ele muitas vezes é incompreendido. Né? Às vezes mal compreendido, às vezes nada compreendido, e normalmente nesses erros, nesses equívocos da falta de entendimento ou de um entendimento distorcido, incompleto, eu basicamente simplificaria isso em 2 extremos. O primeiro deles são aquelas pessoas que não desfrutam da liberdade bíblica por ignorância. Então, o próprio Jesus disse, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se baseado nas palavras de Jesus, podemos dizer que o conhecimento liberta. Então, em contrapartida, podemos dizer que a ignorância, a falta de conhecimento, escraviza, mantém cativo. E muita gente não tem noção daquilo que Jesus veio oferecer. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, nós vemos que Jesus, no seu primeiro sermão público, vem à sinagoga, lê um texto do livro do profeta Isaías e chama para si o cumprimento daquela palavra. Em Lucas 4, 18, nós temos um pedaço dessas declarações, onde Jesus diz, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. Tanto quando ele fala sobre proclamar libertação aos cativos, aos presos, como quando ele fala de pôr em liberdade os oprimidos. Jesus está destacando a natureza da sua missão, o propósito do seu ministério. Uma outra profecia de Isaías, também de caráter messiânico, em Isaías 42:7 diz que ele veio para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. E muitas pessoas, por ignorarem aquilo que Cristo veio fazer por nós, acabam não podendo usufruir essa liberdade. No entanto, existe um outro tipo de erro que eu classifico ainda como pior do que o primeiro. É gente que, por distorcer o que é a liberdade bíblica, o seu conceito, ou por não entender a responsabilidade de vivê-la corretamente, acaba voltando para a prisão de onde saiu. E eu digo que o segundo erro é pior do que o primeiro, porque os primeiros nem sabem aquilo que estão perdendo. Mas os que compõem o segundo grupo,
depois de terem conhecido a liberdade, eles acabam voltando para a prisão. E advertências bíblicas também sobre isso. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Então a Bíblia diz que Cristo não nos libertou para que a gente volte para a prisão. Ele nos libertou para a liberdade, para que a gente permaneça nela. Então a ideia dele é que ao nos tirar da prisão para a liberdade, a gente possa permanecer nesse estado. No entanto, permanecer nesse estado é apresentado na Bíblia como uma responsabilidade nossa. A Bíblia diz: permaneçam firmes, não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Então, quando eu falo desses dois erros, eu digo também que nós precisamos reconhecer duas coisas. A primeira, e muitos que estão no primeiro extremo e equívoco estão ignorando isso, é a libertação como intervenção divina. A obra de Deus, realizada na cruz através de Jesus. Se não conhecemos o ato de intervenção divina, não podemos viver a liberdade. Mas o outro aspecto é o que nós fazemos com essa liberdade que recebemos. Então, ao me referir ao uso correto dessa liberdade e da nossa responsabilidade de lidar com ela, é que eu quero definir o tema da mensagem de hoje como liberdade responsável. Precisamos entender isso. Ao falar sobre liberdade responsável, inevitavelmente, eu me lembro de um episódio que se repetiu 2 vezes nos últimos anos. O primeiro deles, estávamos ainda naquela fase onde Lissa, minha filha, a caçula, estava entrando na adolescência, e um dia eu chamei ela para uma conversa bem paternal. E comecei a remover alguns limites e restrições que marcou a vida dela durante toda a infância. Eu falei: filha, você tem crescido, não é apenas a idade, a cronologia, mas você tem dado sinais de maturidade, de entendimento. Então, nessa hora, papai quer te dar um pouco de liberdade, de escolhas, de decisões, e algumas restrições que até então imperavam na sua vida estão sendo removidas, e eu quero que você aproveite e use bem essa liberdade. Eu lembro quando começamos a especificar como seria a partir de então. A Alice olhava para mim, para Kelly, para mim, de novo para a mãe dela, e ela repetia várias vezes a frase. Ela dizia: eu não sei o que eu faço com tanta liberdade. E essa frase veio a se repetir anos depois, quando ela já adulta, crescida, maior de idade, passou a estudar fora. Então tivemos uma outra conversa, dizendo: filha, nesse momento você está saindo debaixo do teto, você demonstra sinais de maturidade muito maior do que a daquela conversa anterior. Então agora a sua liberdade está sendo ampliada. Você tem fundamentos, você tem princípios, você foi bem educada e agora é hora de viver as suas escolhas. E quando a gente comunicou isso, de novo, ela repetiu a mesma frase de anos antes: gente, eu não sei o que eu faço com tanta liberdade. Kelly e eu, ao mesmo tempo em que rimos, podemos dizer que a gente gostou da atitude dela. Por quê? Aquela reação de dizer eu não sei o que faço com tanta liberdade não refletia nem o medo, nem a hesitação da liberdade que estava sendo dada, mas mostrava o entendimento que ela tinha, de que ela não poderia brincar com aquilo, de que ela tinha que ser responsável com a liberdade que estava sendo oferecida. E acredito que quando falamos de Deus, o Pai Celeste, muito mais do que nós, os pais terrenos, Ele tem prazer quando nós entendemos a liberdade que Ele está nos oferecendo e entendemos que precisamos usá-la de forma responsável. Então, para que a gente possa viver essa liberdade responsável, é necessário o entendimento correto de princípios bíblicos, de valores do reino. Então, para nos ajudar a obter justamente esse entendimento que é tão essencial ao uso ou à prática da liberdade responsável, é que eu quero compartilhar o que eu vou compartilhar essa noite. E dentro desse assunto, desse trilho da liberdade responsável, eu quero desenvolver o raciocínio com 3 etapas, em 3 pontos bem distintos. Primeiro, eu quero destacar quem nos escravizava. O que parece óbvio para alguns, parece muitas vezes confuso para outros. E quando alguém não entende do que era escravo, ele não consegue entender exatamente o que é a liberdade proposta e nem o que Deus espera em termos da manutenção ou dessa liberdade sendo preservada. A segunda coisa, nós vamos tentar dar aqui um aspecto prático sobre como funciona essa liberdade que nós recebemos. Em terceiro e último lugar, nós vamos tentar trazer aqui uma prevenção, uma vacina ao coração de muitos, sobre algo que
não é de hoje, não é apenas dos nossos dias, isso remonta desde o início do Evangelho, o que eu quero classificar de uma falsa liberdade, que alguns muitas vezes distorcendo textos bíblicos estão tentando nos convencer a viver. Em nome dessa falsa liberdade, muitos estão voltando para a prisão. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quem nos escravizava? Esse é o ponto de partida da nossa conversa. E já afirmei que para entender a libertação que nos foi dada, a gente precisa entender de qual cativeiro a gente saiu. Então vamos dar atenção aqui a algumas palavras de Jesus. Aliás, eu vou usar muito texto bíblico hoje. E a ideia não é despejar um excesso de informação. Eu gosto de quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra. O nosso compromisso é pregar a palavra. E eu gosto de dizer que a Bíblia explica a Bíblia. Muitas vezes nós só vamos colocando os versículos e permitindo que as peças do quebra-cabeça se encaixem. Eu lembro quando ainda garoto, ainda naquela fase de adolescência, de ter ouvido um pregador na televisão que dizia assim: Deus está à procura de homens e mulheres que subam os púlpitos, não para dizer acho que ou penso que, mas que digam assim diz o Senhor. E naquele momento, ainda na adolescência, eu fiz um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu não quero subir para dizer o que eu acho ou o que eu penso. Nós precisamos trazer clareza bíblica para mostrar o que é que o Senhor tem a dizer a respeito do assunto. Então vamos lá. Eu vou usar esses vários versículos para ir deixando a Bíblia explicar a Bíblia. Jesus, em João capítulo 8, dos versículos 31 a 36, diz assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, observe o detalhe, não eram judeus que o resistiam, eram os que tinham crido nele. Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Temos batido nessa tecla nas últimas semanas sobre a necessidade do vínculo com a palavra de Deus, e que isso é que demonstra o nosso compromisso e o nosso discipulado para com Jesus, para com o Senhor Jesus. Então ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ele diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então aqui Jesus está dizendo: o filho, eu, Cristo, vim libertar vocês. Eu quero que vocês sejam livres de verdade. Eu quero que depois da libertação vocês permaneçam em mim. E Jesus mostra do que ele veio nos libertar. Ele diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Então, basicamente, podemos simplificar a essência da prisão ou da escravidão na qual vivíamos antes do conhecimento do Senhor Jesus como a escravidão do pecado. E quando analisamos esse assunto na perspectiva bíblica, nós vamos descobrir que a raiz do problema era a natureza humana. Eu me lembro quando ainda garoto, na minha primeira experiência nas ruas, fazendo evangelismo, estava ainda em treinamento, debaixo de supervisão, e me lembro da pessoa que estava pregando o evangelho, para uma outra. Aquela primeira fase você mais observa do que faz qualquer outra coisa, e a gente conversava muito sobre isso. E eu lembro dessa pessoa que estava me treinando, ao pregar o evangelho para alguém: olha, você precisa de Jesus. O cara disse: por que eu preciso de Jesus? Porque Jesus veio para perdoar você dos seus pecados. Ele falou: eu não sou assim desses pecadores, tem muito nego ruim por aí. Começou a discutir: não faço isso, não faço aquilo. E eu lembro que essa pessoa olhou para ele e falou: olha, deixa eu te explicar uma coisa, todo mundo está dentro de um buraco. Uns mais fundo, outros menos fundo. Foi assim que ele classificou os tipos de buraco. Ele dizia: mas ninguém consegue sair sozinho. Ele diz: o problema do homem em relação ao pecado não é apenas aquilo que nós fizemos, é o que nós somos. Por natureza, nós nascemos assim. Romanos capítulo 5, verso 12, diz que por meio de um só homem, uma referência a Adão, entrou o pecado no mundo através do pecado à morte. E juntos, pecado e morte passaram a todos os homens. Como? Pela reprodução. Cada um de nós já foi gerado em pecado. Depois que o primeiro, cabeça da raça, a matriz reprodutora, pecou, isso se tornou a realidade de todos. É por isso que o Salmo 51, 6 nos diz, eis que eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Além do Salmo 51, nós temos a declaração do Salmo 58, 3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nasce proferem mentiras. Então, quando olhamos para o que a Bíblia diz, o problema não era apenas as nossas ações.
Não é apenas aquilo que fizemos de errado, era a nossa natureza. E essa declaração é sustentada tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho Testamento, há um texto, no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, verso 23, que diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O Senhor pega dois exemplos. Primeiro, de uma pessoa, um etíope, que não pode mudar a cor da sua pele. Assim como a maior parte do continente africano, desde a antiguidade, eles já eram conhecidos, os etíopes, por uma pele mais escura. Deus está dizendo, ele não pode mudar a cor da sua pele. Diferente de quem tem a pele mais clara e ainda pode pegar um bronzeado, se expõe mais ao sol. Deus está dizendo, ele não pode mudar isso. Deus dá um outro exemplo, na natureza agora, ele se refere ao leopardo, ele não pode mudar as suas manchas. Por quê? Tanto no caso do etíope como no caso do leopardo, é uma questão de natureza. E você não pode simplesmente mudar aquilo que é a sua natureza. Então Deus diz, se fosse possível que o etíope mudasse de natureza, que o leopardo mudasse de natureza, Deus está dizendo, vocês também poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Deus mostra que a natureza, aquilo que somos, pecadores por natureza, acaba influenciando nossas ações. Mas não são as nossas ações que determinam aquilo que nós somos. No entanto, quando Deus vem com essa linguagem, se fosse possível mudar de natureza, Ele já estava sinalizando profeticamente a solução que um dia viria a mim e a você no Novo Testamento. Em Efésios, no capítulo 2, nos versículos, eu vou ler o 1 e depois o 3, o apóstolo Paulo diz assim, falando da obra de Deus através de Cristo, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui a expressão filhos da ira diz que nós estávamos debaixo de uma sentença de condenação, mas a Bíblia diz éramos por natureza. Esse era um problema de natureza. É por isso que Jesus justifica Nicodemos dizendo, se alguém não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Havia necessidade de um novo nascimento, de uma mudança de natureza. Agora, antes disso acontecer, porque o homem era pecador por natureza, essa era a razão pela qual a lei de Deus não podia ser obedecida. Em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 3 e 4, Paulo diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, uma outra tradução diz, o que for impossível à lei. O que ela não podia fazer? Diz, por causa da fraqueza da carne. Uma outra versão diz, estando enferma pela carne, falando da lei. Isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a Bíblia está falando de um tempo na história, e quando ele usa o termo aqui, a lei, ele se refere principalmente à lei de Moisés. E nós precisamos entender que foi impossível a lei levar o homem a viver em obediência. Qual o propósito de Deus ter dado a lei? Ele esperava obediência. No entanto, provou-se ser impossível para o homem viver a obediência. Por quê? Porque a lei apenas ressaltou a força de uma natureza pecaminosa dentro de nós. No entanto, aquilo que foi impossível à lei, o verso 4 diz que Deus permitiu que a exigência da lei se cumprisse em nós. Aqui ele está falando dos nascidos de novo, que não andamos segundo a carne, a natureza carnal, mas segundo o Espírito, a nova natureza. Então precisamos entender que a própria natureza de pecado mantinha o homem nesse loop, nessa repetição contínua da desobediência e da prática do pecado. Então Cristo veio para nos libertar justamente dessa escravidão. Olha o que Paulo, escrevendo a Tito, diz. Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, dos versículos 3 a 7. Ele diz, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Vou repetir essa frase. Escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Estamos dizendo que a escravidão, antes da nossa liberdade em Cristo, era a escravidão do pecado.
O texto diz, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É importante entender que a natureza da salvação em Cristo não é apenas o perdão dos pecados que nós havíamos cometidos, mas é uma regeneração. O verbo regenerar significa gerar de novo, gerar outra vez. Em outras palavras, fazer nascer novamente. Então, é esse novo nascimento, operado pelo poder do Espírito Santo. Paulo ainda termina dizendo que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Portanto, se Ele veio quebrar a escravidão de todo tipo de paixão e prazeres, se Ele veio quebrar a escravidão do pecado, qual era o propósito dessa obra salvadora de Jesus? O oposto da escravidão ao pecado é a obediência a Deus. Uma vez que o próprio pecado é definido na Bíblia, lá em 1 João 3,4, como a transgressão da lei. O oposto do pecado é a obediência à lei. E Romanos capítulo 6, verso 17, falando da obra de Cristo, diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Então ele diz, passado, escravos do pecado. Um presente mudado pela intervenção de Jesus é que agora vocês podem obedecer de coração a forma de doutrina a que vocês foram entregues. Eu tenho procurado bater na tecla de ensinar essas coisas ultimamente, porque eu tenho visto muita gente trazendo interpretações equivocadas do que se espera de nós após a conversão. Deixa eu dar um exemplo. Lembro de uma ocasião que alguém chegou para mim e falou, pastor, estava refletindo lá na queda do homem e percebi que uma das maldições que vem como consequência do pecado, Deus disse para Adão, agora você vai ter que trabalhar e vai suar muito para conseguir o fruto. Ele olhou para mim e falou, pastor, só não vê quem não quer. Trabalho é maldição. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, você está maluco? De onde você tirou essa ideia? Deus deu trabalho para o homem antes da queda. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e para o cuidar. Então, o trabalho já estava lá no momento em que o homem estava em plena sintonia com Deus, em que não tinha punição nenhuma. Falei, o trabalho é uma coisa honrada. Ele falou, essa maldição. Falei, a maldição é que agora o homem trabalharia mais, com muito mais dificuldade, para ter menos resultado. A maldição não era o trabalho, era a dificuldade com a qual o trabalho seria realizado e que sem pecado isso não teria acontecido. Então há uma diferença enorme em você dizer que a maldição é o trabalho ou a forma como se executa o trabalho. Olhei para ele e falei, para estar chamando o trabalho em si de maldição, tu deve estar possuída de um espírito de vagabundagem. Ainda tive que brincar com ele a respeito do assunto. Por quê? Você pode mudar completamente o sentido de algo com um pequeno ajuste que não deveria estar acontecendo. E falo isso porque em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu tenho visto pregadores, escritores dos nossos dias, tentando dizer que a lei era uma maldição. Não é a forma como a Bíblia diz. Não, está aqui, Deus nos resgatou da maldição da lei, porque a lei era uma maldição. Não. Paulo escreve, o mesmo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, e diz que a lei é boa, que o mandamento é santo, justo e bom. Então nós precisamos entender o que é a maldição da lei da qual nós fomos resgatados. E porque alguns acabam distorcendo isso à semelhança da questão do trabalho, nos levam para o lugar errado. Então eu já vi gente dizendo, não, Cristo nos resgatou da maldição. Não existe mais maldição. Eu digo, certeza que não existe. Porque o livro do Apocalipse, falando da Nova Jerusalém, do nosso destino eterno, diz, ali não haverá mais maldição. Então, se ele está dizendo que lá não haverá maldição, pressupõe-se que aqui ainda tem. É só se aplicar a mesma lógica. A Bíblia diz, lá não haverá mais morte. Aqui nós ainda temos morte, hoje e agora, mês depois da obra de Jesus realizada na cruz. A Bíblia diz, lá não haverá mais enfermidade. Aqui nós ainda temos que lidar com isso. Lá não haverá mais choro, Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Aqui nós ainda choramos. Então, se a lógica de todas as outras afirmações são de coisas que ainda acontecem agora e vão parar de acontecer lá, nós não podemos tratar de forma diferente a questão da maldição. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, nos fala de dois tipos de crente. Um que frutifica
para Deus e, portanto, está perto da bênção, recebe a bênção. Mas outro que não corresponde, não frutifica, está perto da maldição. Se não houvesse mais maldição, como o crente poderia estar perto da maldição? Como se diria que depois ela não existe? Então nós acabamos distorcendo o que está escrito. Quando você vai para o Velho Testamento, que era a maldição da lei. Deuteronômio 28, Deus fala nos primeiros 14 capítulos: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, tiverem o cuidado de obedecer aos meus mandamentos, virão sobre vocês essas bênçãos e os alcançarão. A partir do verso 15, em todo o capítulo, que é um grande capítulo, Deus começa a enumerar maldições. Mas se vocês não ouvirem atentamente a minha voz, não tiverem o cuidado de me obedecer, virão sobre vocês essas maldições e os alcançarão. O que era a maldição da lei? Era a consequência inevitável da desobediência. Quando Paulo está dizendo que Cristo veio nos resgatar da maldição da lei, ele não está dizendo que deixou de ter consequência da desobediência. A forma como alguns tentam nos fazer acreditar que não tem mais maldição, então está nos deixando aberto a possibilidade de desobedecer sem ter consequência. E não foi isso que Cristo veio fazer. Cristo veio nos tirar da maldição da lei porque era impossível para o homem, pecador por natureza, obedecer à lei. Ele estava fadado eternamente a viver no ciclo da maldição da desobediência. E Cristo veio viabilizar a obediência. Quando Paulo diz em Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, ele está dizendo que ao longo de toda a história não foi possível para o homem, se tornou possível para nós. É possível vivermos e andarmos em obediência. Deus seja louvado. Nós precisamos entender que o cativeiro do pecado que nos escravizava foi estourado. E é possível entrar nesse lugar onde não somos mais escravos do pecado. Então, quando a gente entende isso, nós precisamos discutir como funciona, em termos práticos, a liberdade que nós recebemos. Já vimos que temos a responsabilidade de ser firmes e não voltar para um lugar de escravidão. Então essa liberdade que nos foi dada não é uma liberdade irreversível. O quadro pode ser mudado. Nós podemos comprometer a liberdade que nos foi dada. Então nós precisamos entender exatamente como funciona essa dinâmica e o que Deus espera de nós. Eu tenho visto discurso de liberdade de alguns pregadores modernos e eu acho que eles acabam confundindo ser livre por Cristo com ser livre de Cristo. Que tem uns camaradas pregando a liberdade de tal forma que você não tem que ter compromisso nenhum com Jesus, você está livre até dele. Isso é um insulto ao ensino bíblico. Nós precisamos entender que Jesus veio nos tirar de uma escravidão, mas Ele nos fez seus servos, o que significa seus escravos. É por isso que a Bíblia diz que se nós queremos salvação, não adianta só crer que Jesus é Salvador. Não adianta só confessá-lo Salvador. A Bíblia diz que nós precisamos confessá-lo Senhor. Senhor significa o amo, o dono, aquele que comprou, que resgatou, que se tornou o proprietário e, portanto, nós a propriedade. Paulo trata desse paradoxo na Epístola aos Coríntios. Em 1 Coríntios 7, 22, ele diz: pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. E de sua realidade natural, sua condição, e isso era comum na época, é de um escravo. Ele diz: você pode ser escravo aos olhos dos homens, mas você é liberto do Senhor. O Senhor te comprou para você ser livre. Mas ao mesmo tempo que ele destaca a liberdade espiritual do escravo natural, ele diz: do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre no natural é escravo de Cristo. Então ele está dizendo: você que é livre no natural, saiba que no espiritual você é escravo, escravo de Cristo. E nós precisamos entender que então a liberdade que veio por Cristo jamais significa ser livre de Cristo. Cristo queria que nós estivéssemos profundamente comprometidos com Ele e sujeito a Ele. Então, o que nós precisamos entender é que antes do novo nascimento, que se tornou possível pela obra de Cristo na cruz, escapar da escravidão do pecado não era uma opção. Não era algo que estava ao nosso alcance. Porém, após a conversão, a escolha de a quem nos sujeitamos, seja a Deus para obedecê-lo e andar na justiça, ou ao pecado para servi-lo como escravo, se tornou agora nossa responsabilidade. Então vamos ver um texto onde Paulo trata do assunto, Romanos capítulo 6, do versículo 14 até o 19 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Vou repetir. Ao se oferecerem como servos para a obediência,
Vocês são servos daquele a quem obedece. Então ele diz, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Ele diz, a partir de agora, liberta aquele cativeiro do pecado, onde antes você não podia escolher nada, você escolhe a quem vai obedecer. A verdade é que você ainda vai ser servo de alguém, você ainda será escravo de alguém. Ou, se você escolher obedecer ao pecado, vai ser escravo do pecado que vai te levar à morte. Ou, se você decidir obedecer a Deus, você vai ser um servo ou escravo de Cristo que é conduzido à justiça. No entanto, é nossa responsabilidade escolher. Depois ele continua e diz, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Já li antes esse versículo 17. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Fala em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. É nossa escolha a quem nós vamos servir. Então precisamos entender que abraçar essa liberdade inicialmente tem muito mais a ver com entender aquilo que Deus fez, mas preservá-la depois tem a ver com o entendimento da nossa responsabilidade. Então, na nova aliança, quando nascemos de novo, nós precisamos entender que o novo nascimento, que nos permite ter uma nova natureza, ele nos empodera para vencer a velha natureza. Isso não significa que ele a elimina. Então vamos tentar explicar isso de uma forma aqui sucinta e objetiva. Em João no capítulo 3, no versículo 6, Jesus já havia dito para Nicodemos no versículo anterior, se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Ele diz isso nos versículos 3 e 5 de João capítulo 3. Nicodemos olha para Jesus como quem indaga, o Senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar no ventre de mamãe, ser dado à luz novamente. E Jesus olha para ele e responde, verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo? Nicodemos, se houvesse uma forma de você nascer de novo, segundo a carne, você ia ficar dentro do mesmo loop, reproduzindo a mesma natureza pecaminosa que te foi dada quando você nasceu segundo a carne. A Bíblia nos mostra que assim como Adão é um cabeça de raça, Cristo é comparado com esse papel exercido por Adão, e ele é chamado de último Adão. Porque assim como Adão era uma matriz reprodutora que fez toda a humanidade ser semelhante a ele, reproduzindo a natureza de pecado, a Bíblia diz que Cristo vem para ser um novo cabeça de raça, para nos transmitir sua imagem e semelhança, para nos comunicar a sua natureza. Então nós precisamos entender, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. Ele está dizendo, o primeiro nascimento natural definiu essa natureza pecaminosa e quem você é. Agora, se você quer entender o que é nascer de novo, não é na carne, é no Espírito. Porque o primeiro Adão, Paulo diz em 1 Coríntios 15, é natural. O segundo é espiritual. Então nós precisamos entender que quando Jesus está falando de nascer do Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está dizendo que o novo nascimento, em essência, é algo espiritual e que acontece no nosso Espírito. Logo, onde recebemos uma nova natureza? No nosso Espírito. E onde estava a velha natureza? Na nossa carne. Agora, a menos que tenha acontecido com você de quando se converteu e recebeu o novo nascimento no Espírito, seu Espírito ter desencarnado do corpo para sair vagando sozinho por aí, eu quero te dizer que a sua nova natureza no Espírito está confinada ao corpo onde o seu Espírito vive, que carrega a velha natureza. O novo nascimento nos deu uma nova, mas não eliminou a velha natureza. Mas ele nos empodera para vencer. Isso significa o quê? Que nós não podemos dizer que porque alguém nasceu de novo não tenha vontade ou inclinações ao pecado. Mas o pecado não mais nos escraviza, como foi no passado. Ele agora é uma escolha, ele é agora uma opção. E nós podemos decidir se nos entregamos como servos ou escravos do pecado que conduz à morte, ou obedecemos a Deus e dessa forma somos conduzidos à justiça. Nós podemos permitir agora definir qual natureza vai nos controlar. E quando falamos dessa nova natureza em relação à velha, eu também vejo confusão na hora da aplicação prática. Por quê? Alguns pegam alguns textos. E para você entender o que a Bíblia diz, você precisa sempre olhar o todo. Eu gosto da frase do Salmo 119, 160, principalmente as versões mais antigas de Almeida, que diz o seguinte, a soma das tuas palavras é a verdade. Então, se você pegar, dependendo de alguns assuntos, você tem afirmações que falam do que Cristo fez no plano espiritual. Se você olhar só aquilo que ele fez, parece que já está tudo consumado, resolvido e que não tem mais nada para ser feito. Mas há outros textos
onde muitas vezes nós vamos ver, como agora eu quero apresentar o mesmo autor, falando debaixo da inspiração do mesmo Espírito Santo, que nos mostra que aquilo que Cristo, no plano espiritual, deixou pronto e feito, eu e você temos uma responsabilidade de fazer algo a respeito disso. Então deixa eu dar um exemplo. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, Paulo diz assim, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, está falando aqui com Ele é Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Se você ler só Romanos 6,6, parece que Jesus já garantiu tudo. Ele desfez o corpo do pecado, a velha natureza está crucificada, né? Eu não sou mais escravo, está pronto e resolvido. Agora, se você olhar o mesmo Paulo, falando debaixo da inspiração do mesmo Espírito Santo, e aqui eu vou citar um texto de Efésios, não porque Paulo não dê a resposta na Epístola aos Romanos, mas porque aqui a gente tem o texto apresentado de forma clara e sucinta. Ele diz o seguinte, Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui ele fala de um velho homem, ou velha natureza, um novo homem, ou uma nova natureza. E diz, você tem que se despir do velho, e você tem que se vestir do novo. Aquilo que foi provisionado em Cristo, você na prática tem que escolher e tem que agir de acordo com isso. Então, quando falamos dessa liberdade, né, como funciona na prática, ela nos é dada, abraçada pela fé, mas agora ela precisa ser preservada pela nossa correspondência com Deus. Então, estabelecido esse segundo fundamento ou etapa do raciocínio, eu quero que a gente termine falando e conversando aqui sobre o que eu classifiquei antes de a falsa liberdade. A Bíblia condena o discurso de usar a liberdade, vou botar aspas aqui, como desculpa para pecar. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, verso 3 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, ele está dizendo, se Jesus libertou vocês da escravidão do pecado, para que vocês estejam na liberdade do pecado, livre dele, por que você vai usar a liberdade para dar ocasião à carne, que é voltar à prática do pecado? Mas eu tenho visto esse discurso da parte de muita gente, que advogando ter uma mensagem libertadora da opressão da religiosidade, ele começa a tentar levar os crentes a acreditar que eles podem quebrar princípios da parte de Deus, porque afinal de contas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, eles concluem. Isso é uma verdade bíblica, o problema é a aplicação que fazem disso. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 16, nós lemos também, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então essa distorção do que era a liberdade, que era apresentado como uma desculpa para levar as pessoas, né, a pecarem, elas mesmas agirem dessa forma, isso é algo que era combatido desde o início. No entanto, nós também precisamos perceber que a mesma Bíblia que condena o discurso de liberdade como desculpa para pecar, também condena um discurso de liberdade como desculpa para induzir os outros a pecar. Infelizmente, isso é uma outra coisa que a gente vê acontecer dentro da igreja. E quando falamos de induzir aos outros, agora nós entramos num assunto completamente diferente. Por quê? Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro de relacionamentos e que nos ensina a viver não apenas na forma correta de relacionar com Deus, mas com as pessoas. Entre a responsabilidade que temos de como nos conduzir com as pessoas, a Bíblia fala sempre sobre um posicionamento de amor, de respeito, de uma decisão de não julgar, de não ferir, de não servir de tropeço ou de escândalo. Então vamos tentar entender algo. Em Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo trabalha algumas diferenças que eles tinham que lidar de uma maneira assim, muito recorrente no início da igreja. São elementos culturais que não se repetem tanto hoje, na forma e no modelo como eles tinham naquela época. Então, por exemplo, Paulo escreve e diz o seguinte, olha, um faz diferença entre dia e dia, enquanto o outro julga igual todos os dias. Então Paulo estava dizendo que tinha gente que tratava dias da semana, ou mesmo dias do mês, a maioria deles relacionado com o calendário judaico, a lei de Moisés do Velho Testamento. E ele diz, e tem gente que não faz distinção nenhuma, para ele todos os dias são iguais. Paulo pega e simplesmente diz o seguinte, o que julga igual todos os dias, não julgue a pessoa que faz diferença entre dia e dia. O que faz diferença entre dia e dia também não julgue o outro.
Isso significa o quê? Que Paulo, em nome da paz, se absteu de ter uma postura? Não, ele não estava se abstendo de tomar uma postura ou de tratar o princípio. Paulo, na verdade, está nos ensinando algo mais profundo que o princípio. Por exemplo, no mesmo capítulo 14 de Romanos, ele diz, um acredita que pode comer de tudo. O outro acredita que só pode comer legumes. Ou seja, se ele não crê que pode comer carne, só legumes, ele não acredita que pode se comer de tudo. Paulo deixou claro em que time ele estava. Paulo chamou o que crê que só pode comer legumes, que acredita que não pode comer carne, chamou essa pessoa de débil na fé, de uma fé fraca. Então, obviamente, Paulo mostrou de que lado ele estava no lado do time que comia qualquer coisa em qualquer lugar. No entanto, ele está dizendo, nós precisamos aprender a não julgar isso. Por quê? Porque se a fé dele é débil, é fraca, e ele não tem seu nível de maturidade, ele não pode ser tratado pelo seu parâmetro, ele tem que ser tratado pela infantilidade na qual ele ainda está. E tem que ser tratado pela lei do amor. Então Paulo está dizendo, não adianta você estar com a razão e usar a sua razão para atropelar e matar uma pessoa que não tem a mesma maturidade de fé que você tem. Então eu vejo pessoas hoje em dia tentando advogar um conceito de liberdade. Vi outro dia uma pessoa que criou uma discussão enorme num restaurante, cheio de crente de vários tipos de igreja e denominação, porque ele queria o direito de beber em público. E eu lembro que no meio dessa discussão, a gente teve que tomar uma postura e dizer, amigo, você pode defender doutrinariamente o direito que você está defendendo, dizer que a Bíblia condena embriaguez e não um consumo moderado. Você pode defender tudo isso quando você estiver sozinho. Defenda para si mesmo. Agora, a partir do momento que você está falando de como você vai viver em público, e não importa o como isso fere a consciência dos outros que estão com você, de crentes novos na fé, você está andando contrário à Escritura. Então o ponto naquele momento, falei, não é nem discutir se você, na forma como quer acreditar, está certo ou não, mas na forma de relacionar com os outros. É inadmissível que você chame todo mundo de religioso e pise em todo mundo em nome da sua liberdade. Então deixa eu te mostrar algumas orientações que Paulo deu. São vários versículos, mas eu acho que a gente tem que ler isso. O Espírito Santo não quis que isso tudo ficasse registrado para a gente simplesmente na leitura pular. Então em 1 Coríntios, no capítulo 8, eu vou ler primeiro do versículo 4 até o versículo 13. Paulo está tratando do assunto de comida. Eles tinham uma realidade cultural de muito sacrifício aos ídolos, principalmente quando falamos das igrejas dos gentios, não dos judeus. Ele diz o seguinte, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sob a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Então ele diz, alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo diz, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comemos. Ele diz, mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Paulo deixa claro que o posicionamento dele sobre poder ou não poder comer, mesmo em relação ao ídolo, ele não via problema nenhum. Mas ele diz, quando você age desrespeitando a falta de consciência e a imaturidade do outro, você está pecando contra os irmãos e você está pecando contra Cristo. Então Paulo diz, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então Paulo jogava no time de quem acredita pode comer todas as coisas quando você pensa no princípio. Mas na hora de entender uma liberdade que não pode atropelar os outros, ele dizia, eu me abstenho de qualquer coisa para não servir de tropeço para os outros. E o que ele diz? Ele diz de forma muito clara, nada perderemos se não comemos a carne. E nada ganharemos se comemos. Então eu tive que olhar para aquela pessoa e dizer, você não perde nada se você optar por não beber. E você não ganha nada se você optar por beber. O que é que você vai fazer? Atropelar a consciência de todo mundo que está junto? Em 1 Coríntios, no capítulo 10,
dos versículos 23 a 33, Paulo volta a abordar o assunto. Dessa vez com uma lógica muito interessante. Ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele está falando de coisas que não são proibidas, que por si mesmas não são erradas. Ele não está falando para você sair fazendo qualquer coisa. Mas ele está dizendo, mesmo quando alguém defende o que é lícito, ele está dizendo, tem hora que não convém e tem hora que não edifica aquilo que você tem liberdade para fazer. Ele diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora ele está citando um texto do Velho Testamento. Ele diz, se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, como de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Ele diz, nem pergunte, não queira nem saber a origem. Mas ele diz o seguinte, porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam. Por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Ele diz, consciência digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Então ele continua e diz, pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa, se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graça. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo, não fica defendendo sua liberdade, busque a glória de Deus, busque servir o seu irmão. Ele diz, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aqui Paulo está nos ensinando uma lei maior, que é a lei do amor, a lei do respeito aos outros. Então, nós precisamos saber distinguir essas coisas. Agora, quando falamos de liberdade, alguns estão usando a liberdade como desculpa para pecar, alguns estão usando liberdade como desculpa para, mesmo que ele não peque, fazer os outros pecar. Mas sabe, o que mais me incomoda nessa falsa liberdade, e são perspectivas diferentes, estamos abordando, é a promessa mentirosa de liberdade. Em 2 de Pedro 2, nos versículos 18 e 19, o apóstolo diz assim, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois daquilo que é vencido, fica escravo do vencedor. Então Pedro está denunciando gente que estava levando crentes que estavam se afastando dos que vivem no erro, a voltar ao pecado. Ele vai falar nos versículos seguintes, do 20 ao 22, que o último estado desses que pecam se torna pior do que o primeiro. Ele diz que quem compromete a liberdade que ganhou em Cristo está pior do que aquele que nem descobriu a liberdade que poderia ter. Mas ele denuncia essas pessoas que estão prometendo liberdade aos outros, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então quero deixar claro que não é todo mundo que cabe aqui. Mas uma das coisas que me incomoda, vendo o quão popular tem se tornado esse discurso de a gente é livre, não pode religiosidade, é que muita gente está apenas advogando um estilo de vida contrário à palavra de Deus que ele passou a ter e tentando arrastar quem ele puder consigo nesse caminho. Muitas pessoas estão tentando dar uma flexibilidade na doutrina bíblica que não existe lá na Escritura, porque ele simplesmente decidiu a forma como ele quer viver. E depois ele quer justificar, usando doutrina, a maneira de viver. E ele está arrastando gente atrás de si. Nós precisamos tomar muito cuidado. E nós precisamos vacinar o nosso coração. Quando falamos de liberdade, é inegável que Cristo veio nos trazer liberdade. Mas essa liberdade tem que ser vivida de forma responsável. Então eu concluo aqui dizendo o seguinte, quando Tiago usa a expressão lei da liberdade, como nós vimos lá em Tiago 1,25, nosso texto inicial, ele estava falando da prática da palavra, de ser não só ouvinte, mas praticante, de obedecer, de andar no que está na Escritura. Então, por que eu e você precisamos olhar para essa lei, que é chamada de lei da liberdade? Foi por onde eu comecei e onde eu quero terminar. Porque diferente do que alguns estão pregando, nós não fomos libertos da lei. Eu já vi gente falando isso, meu irmão, esquece, você foi liberto da lei. Não, nós fomos libertos do pecado, para poder obedecer à lei. O que antes, quando nós éramos escravos do pecado, a gente não podia obedecer à lei. Então Deus quebrou a escravidão do pecado em Cristo, para a gente poder obedecer à lei. Ele não veio libertar a gente da lei, ele veio viabilizar que eu e você pudéssemos nos sujeitar à sua lei, à sua palavra. É lógico, não estamos falando da lei cerimonial de Moisés, mas nós estamos falando da lei moral estabelecida antes da lei, sustentada durante a lei de Moisés e depois ao longo da graça. Tiago, no capítulo 2, no versículo 8, como eu mencionei no início, chama isso de a lei do reino,
O reino de Deus é para agora? É. Então a lei do reino é para agora. E quando a gente começa a entender isso, nós descobrimos que não só fomos libertos da escravidão do pecado, para poder andar nessa palavra, na lei da liberdade, mas a Bíblia nos diz no mesmo livro de Tiago que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Olha o que diz Tiago 2,12. Assim falem e vivam, como pessoas serão julgadas pela lei da liberdade. O que ele está dizendo? Toda a sua forma de proceder e de falar a respeito da lei seja feito com uma consciência. Você vai ser julgado pela lei da liberdade. Ele está dizendo, a lei não veio para cercear ou escravizar você e a sua vida. Veio para te pôr em liberdade. Foi dada para garantir a manutenção da sua liberdade. Mas se você não andar nessa lei, essa mesma lei vai julgar você pela liberdade que você rejeitou. Portanto, a gente pode dizer, essa lei não nos aprisionou. Ela veio para nos libertar do pecado. Mas nós nos fazemos servos dela, da palavra de Deus, da lei de Deus. Eu comecei citando a conversa interessante que eu tive com minha filha Elis. E quero terminar citando uma outra conversa que eu tive com o Israel, o meu mais velho, meu primogênito. Essa conversa com ele, na verdade, foi antes da Dalice. Um dia eu estava falando também sobre liberdade. Eu estava ensinando ele sobre a importância de fazer escolhas. E eu comecei a falar para ele, falei, filho, você está aqui diante de uma situação. Se você tomar essa decisão, o resultado é esse. Se você fizer essa escolha, o destino que você vai é para cá. Mas se você fizer essa terceira escolha, inevitavelmente, o que vai vir dela é esse terceiro aspecto. Nenhum deles está errado. Todos eles são coisas que você pode escolher, mas você tem que escolher entendendo qual é a consequência da escolha. Falei, está na hora de você fazer suas próprias escolhas. Então, papai está te dando o cenário para jogar batata quente e dizer, agora é com você, vai que é tua. Eu lembro que ele olhou, pensou, falou para mim, falou, pai, o que o senhor quer que eu queira? Eu comecei a rir, falei, você está de brincadeira? Eu estou te dando a liberdade de escolher. Ele falou, eu sei, pai. Mas você, o mesmo pai que está me dando a liberdade, você entende as coisas melhor do que eu, você tem mais experiência que eu, você sabe os desdobramentos. Me aconselha, o que você quer que eu queira? E quando eu olho para a Escritura, eu vejo que esse é o ponto principal de rendição que o ser humano deveria entrar. Se o pecado desde o início é uma história de rebeldia e de autossuficiência, de desconexão com Deus, nós precisamos entender o poder da sujeição a Deus e a sua vontade. Quando Jesus no Getsemane está dizendo, seja feita não a minha como homem, mas a sua vontade, ele está nos ensinando algo poderoso. Quando o livro de Tiago diz, vocês que estão dizendo hoje, amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, ele está dizendo, em vez de escolher a sua própria vontade, sujeite-se a Ele, Ele está nos mostrando algo extraordinário. De modo que eu passei a tomar essa conversa do meu filho com uma ilustração, e de vez em quando eu estou em oração, eu falo para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Qual é a sinalização da Tua palavra a respeito disso? Eu quero entender e me mover de acordo com o seu coração. Isso não está me restringindo, está garantindo a manutenção da liberdade que um dia me foi dado. E quando entendemos isso e nos movemos da forma correta, isso vai fazer toda a distinção na nossa vida. Eu quero terminar orando com você, orando para que você, em primeiro lugar, entenda a sua liberdade em Cristo e possa desfrutá-lo. Mas em segundo lugar, que você também entenda a responsabilidade que vem junto com essa liberdade. E essa responsabilidade, sendo exercida de forma correta da sua parte, vai garantir a manutenção da sua liberdade. Pai, nós oramos por aquele entendimento prático, personalizado, que só o Espírito da verdade pode trazer. No coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, de cada um que ouvem a Tua palavra. Nós oramos que isso seja mais do que informação, seja uma base para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor produza alinhamento, conserto e ajuste na vida de cada um deles. Eu oro por cada um daqueles que nos acompanham, mesmo à distância, que a mão do Senhor esteja sobre eles, que haja graça e favor, para que com a compreensão da Tua palavra venha também um posicionamento firme diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus.